Você sabe o que é meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão. No Vale do Rio Doce, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, agricultores aprendem a técnica com a ajuda do Instituto Terra. A ONG, criada pelo fotógrafo Sebastião Salgado e a esposa, a design Lélia Vanik, tem o objetivo de reflorestar a região. As abelhas e a floresta. Um casamento perfeito. As abelhas são parte da floresta. A floresta é a interação dos reinos vivos. Então, tudo na floresta é interconectado. As árvores não conseguem produzir sementes se as abelhas não as auxiliam na polinização. Então, as abelhas elas têm um papel muito específico dentro da ecologia da floresta, auxiliando a reprodução das espécies vegetais. E essas aí são genuinamente brasileiras, nativas da nossa Mata Atlântica. São aproximadamente 300 espécies, mas ainda há muito que a gente descobrir, então esse número com certeza pode ampliar. A jataí, tiúba, uruçu, canudo, borá, né? Alguns exemplos de espécie de abelha sem ferrão que nós temos no Brasil. As abelhas nativas têm uma característica evolutiva muito particular. Elas estão aqui há muito tempo e evoluíram junto com a nossa floresta. Elas têm associações de polinizar apenas algumas espécies específicas de árvores. É por isso que nós temos a diversidade de abelhas também. Cada uma delas realiza um papel e tem uma função ecológica dentro da floresta. E quanto mais abelhas uma floresta possui, maior a capacidade dela de se sustentar e de produzir novas espécies. Então as abelhas têm um papel muito importante também na evolução da floresta. E para a agricultura, as abelhas trazem muitos benefícios. A produção de mel, de própolis, de pólen e também o aumento da produção das lavouras com a polinização. Mas as espécies nativas são bem diferentes das utilizadas na apicultura. As abelhas do gênero Apis, melífera normalmente, foram trazidas para o nosso continente principalmente por imigrantes europeus e imigrantes africanos. Trazendo essas abelhas, eles introduziram dentro dos nossos ecossistemas uma espécie que a principal característica é a agressividade. Elas possuem ferrão. As abelhas sem ferrão têm como característica viverem em colônias, em sociedade, ou seja, grupos de abelhas que vivem em colônias comandadas por uma rainha. Algumas espécies de abelhas sem ferrão é possível encontrar várias rainhas dentro da colônia. Elas são chamadas de abelhas sem ferrão por terem o ferrão atrofiado, então elas não conseguem usar o ferrão como forma de defesa. O sistema de defesa delas que é diferente. Elas se enrolam no cabelo ou nos pelos dos animais, elas mordiscam com as mandíbulas, principalmente as peles bem fininhas aqui da região do olho, por exemplo, que dói bastante. Algumas soltam ácido que queima a nossa pele, por isso são chamadas de caga-fogo. Outras, a defesa é se esconderem, quando elas notam um movimento muito forte perto da colmeia, elas se recolhem, ficam quietinhas para ninguém perceber que ali tem uma colônia. Algumas fecham a porta de noite. Então elas têm vários sistemas de defesa bem interessantes, e elas são muito importantes na polinização das nossas matas nativas. Por isso, a criação de abelhas sem ferrão tem outro nome, meliponicultura. E essa atividade tem mudado a realidade de uma região muito degradada no passado. A meliponicultura é um projeto piloto do Instituto Terra aqui no Vale do Rio Doce, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. É uma aposta em sistemas agroflorestais, aqueles que utilizam a floresta para produção, diversificação de cultura e também geração de renda para os produtores rurais. O Instituto Terra ele tem uma aptidão e uma natureza de fomentar com que as florestas aumentem. Nós nascemos plantando árvores, então tudo que é parceiro da floresta é parceiro do Instituto Terra também. Nesse sentido, nós percebemos, trabalhando com agricultores da nossa região, que também precisam cultivar as suas terras e, portanto, precisam preservá-las, que eles demandam alternativas econômicas. Eles têm necessidade de saber e desenvolver novos conceitos de produção voltados, inclusive, à sustentabilidade.
E aí essas abelhas surgiram como uma alternativa muito interessante para que esses produtores, sem insumos caríssimos, sem grandes necessidades de aportes financeiros, possam produzir um produto de qualidade, né? E nutritivamente falando, importante para a sociedade, que tem armazenabilidade e preço de venda. Então, trata-se sim de uma boa alternativa para o produtor rural. O Instituto é uma ONG fundada pelo fotógrafo Sebastião Salgado e pela esposa, designer Lélia Vanik, em Aimorés, Minas Gerais, na antiga fazenda de gado da família, com o intuito de reflorestar o Vale do Rio Doce. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Instituto Terra é você ter uma floresta feita no meio de um deserto. Sabe? Porque ali em torno da gente era tudo mata, depois foi acabando, acabou. Então, hoje, nós precisamos das abelhas, nós precisamos dos pássaros abelhas para fazer a polinização de uma planta a outra, e os pássaros, sabe? Que vêm de longe às vezes, mas eles vêm com a sementinha no pé de uma outra árvore, sabe? Os animais que se alimentaram entram no aparelho digestivo deles e eles depositam às vezes uma sementezinha lá para a gente, e como existe um espaço protegido, ela cresce de novo. Então a abelha é um agente acelerador da natureza, acelerador das árvores. O Welton é um dos primeiros parceiros do projeto. O Instituto Terra aqui, né, é uma referência. A gente fala em meio ambiente aqui na nossa região e talvez até, né, no país e até em outros países, o Instituto Terra é referência. Então, desde que eu comecei a mexer com abelhas, eu tinha esse intuito de trabalhar com o Instituto Terra, já que a abelha ela vai lá e ajuda a promover a polinização natural, né, ela poliniza as flores, e traz aí, né, novas sementes, né, ajuda na troca genética e fortalecer aí árvores. E aí o Instituto Terra trabalha com reflorestamento. Então a gente está aí tentando juntar, né, o útil ao agradável, reflorestamento com abelhas e plantio de árvores. Ele até produz mel, um mel límpido, transparente, mas o principal negócio da propriedade é a multiplicação de enxames. Existe uma demanda muito grande por colônias, né? Até porque na natureza, na nossa região aqui principalmente, foi uma região bastante degradada, a gente não tem árvores grossas mais, onde as colônias possam se abrigar. Então, existe um déficit de colônias. Devido a isso, a gente produz muitos enxames, então a gente multiplica. Se eu for multiplicar um enxame, eu alimento muito o enxame e multiplico. Então, eles vão ter sempre enxames fortes, para a gente poder realizar essa multiplicação. As alternativas ecológicas, agroecológicas, elas são muitas. A criação de abelhas nativas é uma poesia e ao mesmo tempo é economicamente viável, é algo de muito interesse na propriedade rural. Mas nós podemos citar outras alternativas também. A coleta de sementes florestais, a exploração da floresta de maneira sustentável e não madeireira, a produção de frutas sem uso de agrotóxicos. Então nós temos aí diversas alternativas que ao longo do tempo, junto com o produtor rural, com as entidades locais, nós pretendemos desenvolver no sentido de que cada vez mais propriedades tenham condição não só ecológica e intelectual, mas também financeira de optar por um sistema mais saudável para o planeta. As pessoas, no geral, conhecem aí pouco, talvez, da meliponicultura, né, que é a criação de abelhas sem ferrão, mas acredito que sim, ela vai proporcionar aí a venda do mel, que é um produto muito bem avaliado, é um produto gastronômico, hoje é usado em alta gastronomia. A produção de mel com essas abelhas, ela tem uma tendência aí de até disputar mercado com o mel da outra abelha também. É uma abelha fácil de lidar, que a gente já falou. Então, é uma alternativa muito viável para o produtor. Assim, além disso, ele aproveita a reserva legal que ele tenha, né? Ele deixa de ver como sujeira, que é um costume, às vezes, do produtor rural ver como sujeira aquele lugar onde tem árvore. Então tem aquele lugar que ele não consegue plantar nada, ou deixar umas árvores crescer, ficou sujo ali, mas não é sujeira, né? Você tem ali o crescimento da árvore, do meio ambiente, a retomada, e que ele vai começar a ver também como uma fonte de renda.